Olá a todos, meu nome é Renato Chiodaro e a proposta hoje é dividir conhecimentos aqui sobre direito societário, o direito das empresas. A ideia é falar um pouco do ambiente regulatório do direito societário brasileiro, falar um pouco dos conceitos trazidos pelo novo Código Civil a respeito de empresa, do elemento empresa, o que é o empresário, falar dos tipos societários mais comuns, das sociedades personificadas, aquelas que adquirem personalidade jurídica, das sociedades não personificadas, aquelas que não constituem uma pessoa jurídica, um pouquinho das operações mais comuns no direito societário, fusão, cisão, incorporação, e assim transmitir uma ideia geral do direito societário brasileiro. Então, iniciando pelo ambiente regulatório, é importante a gente ter em mente os dois diplomas legais que trazem a moldura do direito societário brasileiro. O primeiro deles, o Código Civil, é uma legislação que entrou em vigor em 2003, é uma lei de 2002. Ainda hoje, muita gente se refere ao Código Civil como o novo Código Civil, porque ele revogou uma legislação mais antiga de 1916. Mas esse é a nossa lei que traz o maior conjunto de características, a regulamentação mais pesada acerca de direito societário, o novo Código Civil. Em segundo lugar, não menos importante, existe a Lei 6.404, de 1976, que é a lei das SAs. É a lei que regula esse tipo societário específico, as sociedades por ações, mas em seu bojo traz também algumas lições muito importantes que são aplicadas para os demais tipos societários. Então, antes de falar especificamente de empresário, de empresa e sociedade, é importante que a gente conheça o ambiente regulatório. Resumindo, novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003, e Lei das Sociedades por Ações, em vigor desde 1976. Queria dividir com vocês o conceito de empresário. Esse conceito foi trazido pelo novo Código Civil, que revogou parcialmente o Código Comercial. Antigamente, toda a regulamentação sobre sociedades e sobre empresas estavam no âmbito do Código Comercial, que com a entrada em vigor do novo Código Civil, foi revogado o Código Comercial. Então, é o Código Civil que traz para nós o conceito de empresário. O que é empresário? Em primeiro lugar, é um indivíduo, não é uma sociedade, é alguém sozinho, uma pessoa física, que exerce uma atividade organizada, de maneira profissional, com o objetivo de produzir e circular produtos e serviços. Daí a gente tem os três elementos fundamentais para caracterizar o empresário. Primeiro deles, o profissionalismo. É empresário quem exerce atividade com profissionalismo. Não é uma diversão, não é um hobby, é alguém que exerce profissionalmente a atividade. Segundo requisito, a organização. O que seria essa organização para ajudar a definir o empresário? É quem exerce a atividade respaldado por um conjunto de equipamentos e até mesmo de pessoas que suportam o desenvolvimento daquela atividade. Pode-se dizer uma secretaria, uma sede, um local físico, hoje em dia, equipamento de informática, ou seja, uma estrutura para que aquela atividade seja desenvolvida. Em oposição, ou ao contrário, temos aquela profissão ou o exercício daquela atividade científica, literária, artística. Essa sim é exercida de maneira isolada, individual, que não carece de nenhuma estrutura. Então, profissionalismo e organização são essenciais para definir o empresário. Em terceiro lugar, não adianta ter profissionalismo e organização se você não está destinado, se seu objetivo não é a produção e circulação de serviços e produtos. Então, empresário é aquela pessoa física que, de maneira profissional e organizada, exerce uma atividade cujo destino, cujo objetivo é produzir riquezas, é prestar serviço ou fabricar produtos, é circular riqueza. Empresário é o sujeito que individualmente exerce atividade. Nós vamos falar agora de sociedade. Sociedade pressupõe a união de esforços, a combinação de mais de um indivíduo, de mais de uma pessoa física,
para o desenvolvimento de uma atividade. Então a gente tem o empresário, que exerce uma atividade individualmente, sozinho, como pessoa física, ou uma sociedade, em que mais de uma pessoa se organiza para desempenhar determinada atividade. Como que se contrai uma sociedade? E a gente sabe, até mesmo a sociedade matrimonial é um exemplo de sociedade. Toda sociedade nasce da celebração de um contrato. Então, celebra um contrato, de acordo com o artigo 981 do Código Civil, contrato de sociedade, as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício, para o desempenho de uma atividade econômica. E dividem entre si, partilham os resultados. Importante, nem toda a sociedade é uma pessoa jurídica. Nós estamos falando agora de sociedades não personificadas, ou seja, não é uma sociedade limitada, não é uma sociedade por ações, mas tão somente a reunião de mais de uma pessoa para o desempenho de uma atividade econômica. Essa sociedade não personificada não possui personalidade jurídica, ou seja, ela não possui a distinção patrimonial do que é bem, do que é ativo da pessoa física e do que forma o patrimônio da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção legal trazida pelo nosso ordenamento jurídico. Ela não nasce, não existe um parto de uma pessoa jurídica, ela é uma ficção legal para uma repartição patrimonial. A pessoa jurídica possui existência independente da pessoa física. Ela nasce com a celebração de um contrato. Aqui nós estamos falando de sociedades não personificadas, ou seja, não há distinção em uma sociedade não personificada da figura do sócio e da figura da pessoa jurídica. Mas que tipos são essas sociedades não personificadas? Nós conhecemos, na maioria das vezes, as sociedades personificadas, que possuem personalidade jurídica limitada, SA, sociedade simples. O que é uma sociedade não personificada? Primeiro exemplo, sociedade em comum. Duas pessoas se reúnem, celebram um contrato de sociedade para desempenho de uma atividade econômica, até que esse contrato seja levado a registro em um órgão apropriado, seja a junta comercial, seja um cartório, esse contrato não dá o nascimento jurídico de uma pessoa jurídica distinta da pessoa física. Portanto, sociedade em comum é aquela sociedade existente entre o momento da assinatura do contrato social e o registro desse contrato social no órgão apropriado. Até que esse registro ocorra, não existe divisão de responsabilidade entre pessoa física e pessoa jurídica. Portanto, na sociedade em comum, nesse lapso temporal, os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Qualquer atividade desempenhada por essa empresa, entre a assinatura do contrato e o seu registro no órgão apropriado, os sócios respondem solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Essa é o que se chama sociedade em comum. Segundo exemplo de uma sociedade não personificada é a sociedade em conta de participação, também comumente designada SCP. Essa sociedade ela se caracteriza por possuir dois tipos de sócios. Um sócio chamado de sócio ostensivo e o outro sócio chamado de sócio participante. O que são esses dois sócios? O ostensivo é aquele que desempenha a atividade social. Em nome dele são contraídas obrigações, é em nome dele que a SCP desempenha a sua atividade. O sócio participante, ele não tem ingerência sobre a atividade desempenhada pelo sócio ostensivo. Ele apenas participa dela. Como que ele pode participar? Com serviços, com capital, com ideias. O fato é, na SCP, uma sociedade não personificada, a atividade integral desenvolvida pela empresa é inteira do sócio ostensivo. O sócio participante não desempenha, ele não existe para terceiros. Ninguém enxerga esse sócio participante. Tanto é que na legislação anterior ele era chamado de sócio oculto. Esse sócio ele só aparece para o sócio ostensivo. É uma relação entre sócio ostensivo e sócio oculto.
Como que você contrai uma sociedade dessa natureza? Através da celebração de um contrato de sociedade em conta de participação. Uma vez assinado o contrato, está estabelecida a sociedade. Para o mundo jurídico, só existe o sócio ostensivo. Ele contrai em nome próprio todas as obrigações e o sócio participante, o sócio oculto, tem participação no resultado, tem participação na formação da empresa, mas perante terceiros ele não existe, ele não se responsabiliza. Puxa, mas por que alguém celebraria então uma sociedade em conta de participação? Ela é muito comum no mercado imobiliário, por exemplo, em que um dono de um terreno cede esse terreno, ele se torna um sócio participante de uma grande incorporadora, de uma grande empresa imobiliária, que nesse terreno vai desenvolver um conjunto habitacional, um conjunto empresarial. É aquele sócio, é aquela pessoa que não tem condição de desenvolver a atividade e tampouco quer ter algum vínculo com o sócio ostensivo. Ele simplesmente cede o terreno, toda a construção, todo o empreendimento é conduzido pelo sócio ostensivo, que assume a totalidade das obrigações e, ao final, reparte com esse sócio participante o resultado do empreendimento. Então, é muito confortável para o proprietário do terreno ceder esse terreno, ele que não sabe, não quer se responsabilizar pela construção de um edifício, pela construção de algumas casas, ele atribui ao sócio ostensivo todo esse ônus de produzir, de gerar riqueza e, ao final, divide o resultado. Então, SCP é a sociedade onde tem sócio ostensivo e sócio participante, toda a responsabilidade é do sócio ostensivo e o participante ele não aparece, ele não existe para o mundo jurídico. Então, falando das sociedades não personificadas, existe sociedade em comum, aquela que, como já disse, existe entre a assinatura do contrato social e o registro do mesmo, e, em segundo lugar, existe a SCP, essa sociedade formada pela mera celebração de um contrato. Esse contrato não precisa ser registrado em local algum, e a figura do sócio ostensivo é aquela que desenvolve 100% das atividades, cabendo ao sócio oculto apenas a participação a que ele se obrigou no contrato. Não existe para o mundo jurídico. Sociedade empresária. As sociedades empresárias são, de fato, as mais comuns. São as mais largamente utilizadas pelo mundo corporativo. O que é uma sociedade empresária? É aquela sociedade que possui o elemento de empresa. Falamos anteriormente sobre o conceito de empresário. Empresária é aquela empresa que, de maneira organizada, de maneira profissional, desenvolve uma atividade, seja de produção de serviços, de circulação de produtos. Toda aquela característica do empresário, ela é trazida para a sociedade empresária, ou seja, a reunião de mais de um empresário para desenvolver uma atividade. Quais que são, dentro desse gênero que é a sociedade personificada, a sociedade empresária, quais que são os dois tipos societários mais comuns? O primeiro deles, sociedade limitada. A sociedade limitada responde por a quase totalidade das empresas constituídas no Brasil. É o tipo mais comum utilizado. Por quê? Ela é uma sociedade muito fácil de ser constituída. Basta a celebração de um contrato social, registra-se esse contrato social no órgão de comércio, na junta comercial, as juntas são estaduais, e com o registro desse contrato, começa-se a desempenhar a atividade empresarial. Qual que é a principal característica da sociedade limitada? Ela é uma sociedade de pessoas, ou seja, existe o vínculo muito forte entre os sócios. Na maioria das vezes, os sócios se conhecem, têm um vínculo afetivo, que no direito se chama affectus societatis, ou seja, para constituir uma sociedade limitada, pressupõe que os sócios entre si possuam grande vinculação, seja de apreço, seja de admiração profissional ou de complementariedade de perfis. Mas, para a existência de uma sociedade limitada, é fundamental o vínculo entre os sócios. Ela é uma sociedade de pessoas. Assim como o casamento. É um contrato personalíssimo. Quando você casa, quando você escolhe o seu cônjuge, você tem a certeza de que está escolhendo aquelas características individuais. Na sociedade limitada, o mesmo ocorre.
Quando você escolhe alguém para ser seu sócio, você escolhe aquela pessoa com aquelas características que, de alguma maneira, você entende, vão ajudar a desenvolver o negócio em conjunto. Desse conceito decorre uma questão muito importante, que é o direito de preferência. Quando você contrai sociedade, numa sociedade limitada, quais são as hipóteses de você se retirar dessa sociedade? Uma delas, o falecimento, você se retira e dá ingresso, dá lugar aos herdeiros. E a segunda é a retirada por vontade própria. De que maneira o sócio pode ceder a sua participação? Veja, considerando que a sociedade limitada é personalíssima, ele cede a participação, e o Código Civil ampara essa operação de cessão de cotas, primeiramente para os outros sócios. Se um sócio transfere a participação dele para outra pessoa que já é sócia, não há necessidade de nenhuma aprovação. Essa cessão de cotas pode ser feita de maneira automática. Ao revés, se a cessão de cotas se dá para alguém que o Código Civil chama de estranho, de não sócio, os demais sócios precisam aprovar. O Código Civil traz um quórum para essa aprovação, mas é o que se chama de direito de preferência. Então, a partir do momento em que as pessoas estão vinculadas em uma sociedade limitada, para que um sócio deixe de ser sócio através da cessão de participação, os demais sócios que vão ficar na sociedade precisam aprovar o outro sócio que está ingressando na empresa. Por quê? De novo, porque o vínculo entre os sócios é uma condição fundamental da sociedade limitada. Uma vez dito que o affectus societatis é uma característica fundamental da sociedade, o que acontece se uma empresa fica com um sócio só? Por exemplo, no caso de falecimento. O Código Civil ampara essa situação e diz: é possível a toda sociedade limitada permanecer por um período de 180 dias, até 180 dias, com um único sócio. Veja, estamos falando de uma sociedade limitada. Aquilo que disse no início, contrai sociedade aquele que congrega pessoas para o desempenho de uma atividade. Não há nenhum sentido em se permitir uma sociedade de uma única pessoa. Então nós temos que o Código Civil, amparando a situação de um falecimento, por exemplo, permite que a sociedade permaneça ativa, operante, por até 180 dias, antes de recompor a pluralidade de sócios. Uma característica que mudou profundamente da sociedade limitada, quando você compara o diploma legal que a regulamentava antes do Código Civil, hoje o contrato de sociedade limitada é um contrato tipificado, ou seja, a lei já traz as principais características, direitos, quórums, aprovações, matérias a serem submetidas aos sócios. O próprio Código Civil cuidou de trazer todo esse regramento para o contrato social. Anteriormente, o que você tinha? Um decreto de 1919, muito simples, que deixava para o empresário, para os sócios, regrarem 100% da atividade da empresa, da sociedade limitada. Hoje, ele é um contrato típico, praticamente uma moldura, em que você coloca o nome dos sócios, algumas regras específicas, mas o Código Civil traz a grande maioria das regras aplicáveis. Antes, os sócios precisavam entre si combinar qual seria a maioria das regras aplicáveis. Então, quando você olha o decreto de 1919, ele era muito simples e deixava para os sócios toda a regulamentação. Olhando hoje o Código Civil, é uma regulamentação muito mais robusta, que deixa pouco espaço para que o sócio defina ali quórums diferenciados, matérias diferenciadas e outras tantas matérias que são disciplinadas normalmente pelo sócio. Por essa razão, o contrato de uma sociedade limitada hoje é considerado como um contrato típico, tipificado, amplamente regulamentado pelo Código Civil. Segundo tipo, e aí não estamos falando de uma sociedade, é o segundo tipo de empresa. Nós temos a sociedade limitada e uma inovação, trazida há poucos anos agora pelo Código Civil, é a possibilidade de também com organização, também com profissionalismo e com o mesmo objetivo de desempenhar atividade econômica, que a pessoa faça tudo isso
sozinha. Não chega a ser um empresário, um indivíduo sozinho, sem distinção patrimonial entre a pessoa física e a atividade econômica, mas é quase que uma atividade desempenhada de maneira individual. É a empresa individual de responsabilidade limitada. É a possibilidade que o Código Civil trouxe para que o empresário tenha uma distinção patrimonial entre ele e a atividade econômica. Quais são as opções para uma pessoa desenvolver atividade econômica? Fazê-lo sozinha, sendo, portanto, um empresário. Fazê-lo com alguns sócios, sendo uma sociedade limitada ou uma sociedade por ações. E o que o Código Civil trouxe agora é uma solução intermediária. É fazer, sim, desempenhar sozinho uma atividade, mas aproveitando da distinção patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica, que a sociedade traz e que o empresário não traz. Criou-se, portanto, a figura da EIRELI, que nada mais é que a junção das letras das iniciais de empresa individual de responsabilidade limitada. Então, esse é um conceito que eu queria dividir com vocês, que fica ali no meio do caminho, entre o empresário e a sociedade. Alguém que quer desenvolver atividade econômica, mas não quer colocar a totalidade do seu patrimônio em risco. Qual que é a característica dessa empresa individual? Entendeu o legislador, quando colocou esse tipo societário, esse tipo de empresa disponível para nós, que para que existisse a distinção patrimonial, era necessário que essa empresa formasse um patrimônio próprio. Qual que é o jeito que o legislador entendeu que ocorreria a formação desse patrimônio? Através de um depósito bancário em dinheiro de um capital mínimo. Então, se você escolheu desenvolver uma atividade econômica sozinho, mas através de uma empresa, você deve disponibilizar de um capital mínimo. Hoje é inferior a R$100.000, ele é um múltiplo de salários mínimos, portanto, variável de acordo com o valor do salário mínimo, mas de toda forma é uma distinção patrimonial formada desde o início da constituição dessa empresa individual. Então, para desenvolver, para você ser titular de uma empresa individual, portanto, aproveitar do benefício da segregação patrimonial, você deve, de fato, segregar um patrimônio. Ou seja, depositar. No momento em que você constitui essa empresa, que você leva a registro o ato da empresa individual, você tem que apresentar o comprovante de depósito daquele capital mínimo. Assim, nascendo a distinção patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica. O regramento dessa empresa, em muito, se assemelha à sociedade limitada. É essa empresa que responde pelas obrigações sociais e não a figura de seu sócio. É algo, portanto, resumindo, intermediário entre o empresário e a sociedade, com existência de um patrimônio segregado entre pessoa física e pessoa jurídica, e essa segregação se dá pela constituição de um capital mínimo, depositado no momento da constituição da empresa. E aí entramos agora no tipo societário que não é, em número, muito utilizado pelo empresário brasileiro, mas talvez seja o responsável por movimentar a maior quantia de dinheiro, a maior movimentação financeira é pela sociedade por ações. Vou explicar um pouco as razões. Diferente da sociedade limitada, em que o relacionamento é entre os sócios, aquilo que eu disse de affecto societatis, os sócios têm vínculo entre si, na sociedade por ações, o vínculo de cada sócio é com o negócio, é com a empresa, e não entre os sócios. Ou seja, não é importante para um sócio de uma sociedade por ações quem seriam os demais sócios. Mas é muito importante qual seria o negócio desempenhado, como o negócio é desempenhado, quem que é o administrador, qual a quantia ou o percentual mínimo de lucros esperado e que será distribuído. O vínculo interessante na sociedade por ações não é entre os sócios, e sim dos sócios com o próprio negócio. Essa característica veio da origem das sociedades por ações. A origem das SAs remonta no século XVII, no início do século XVII, com a Companhia das Índias Ocidentais, que eram as companhias responsáveis pelas grandes navegações, para formar as esquadras de navios que cruzavam o oceano
compravam especiarias de um lado do globo e vendiam de outro lado, era necessário grande soma de capital. Ninguém individualmente conseguia montar uma esquadra para desempenhar um comércio marítimo. Então, usou-se, congregava-se uma série de pessoas para o mesmo objetivo, comprar especiarias de um lado e vender do outro lado do planeta. Esses navios, portanto, saíam com um comando específico, regra específica, uma atividade específica e levava em cada esquadra o capital de cada um dos sócios, que sequer, muitas vezes, se conheciam, mas conheciam o negócio. Dessa origem, das grandes navegações, das companhias de navegação, foi o nosso diploma, foi a evolução dessas companhias que deu origem à nossa SA, a nossa Sociedade por Ações. Uma sociedade, portanto, de capitais, onde é muito importante o vínculo de cada sócio com a empresa. Daí decorre uma série de critérios e uma série de características. O primeiro deles, primeira distinção da sociedade limitada. As ações de uma SA podem ser livremente negociadas. Não existe o tal direito de preferência. Por quê? Os sócios não possuem vínculos entre si. Portanto, não interessa se o sócio ingressante tem um perfil A, um perfil B ou algumas características. O que interessa é a vinculação de cada um com o negócio. Assim, o titular de uma ação de uma sociedade por ações pode livremente negociar essas ações. Uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar. Muitas pessoas chamam a SA de sociedade anônima. Por quê? Até 1990, até o governo Collor, a titularidade de uma ação era registrada em um título ao portador. Ou seja, cada acionista poderia possuir um título ao portador e, transitando, negociando esse título, negociava a titularidade das ações. De maneira que não era possível perceber, não era possível aferir o real proprietário de uma ação, a não ser comprovando-se pela titularidade desse título, aportando esse título que era a própria representação da ação. Em 1990, Collor acabou com as sociedades ao portador. Ele exigiu, portanto, que cada sócio fosse identificado, registrado num livro de registro de ações. A partir daí, a definição sociedade anônima perdeu força, porque ela não é mais anônima. Você sabe exatamente quem é o sócio, de acordo com o registro no livro de registro de ações. Então, tecnicamente, a denominação mais apropriada para uma SA não é mais sociedade anônima, e sim sociedade por ações. Uma característica importante, são órgãos da SA, que é uma sociedade mais complexa, três principais. Primeiro, Assembleia de Acionistas. É o órgão máximo de deliberação, capaz de suplantar todas as outras deliberações. Segundo órgão, Conselho de Administração, formado por, no mínimo, três pessoas físicas. Em alguns tipos societários, em algumas atividades, o conselho é obrigatório, como companhias, instituições financeiras ou companhias seguradoras. Para outras, não é obrigatório. E o terceiro órgão, esse sim obrigatório para todas, a diretoria. Diretoria formada por, no mínimo, 2 pessoas. Interessante, uma boa prática de governança, no máximo 1/3 dos conselheiros pode integrar a diretoria. Ou seja, você cria realmente 2 órgãos distintos de administração. Segunda e última característica que eu queria compartilhar é a possibilidade de o capital de uma SA ser detido de maneira privada, o que se chama capital fechado, ou seja, apenas um conjunto de sócios limitado investe nessa empresa, ou ser uma empresa de capital aberto, detido, portanto, por um público de pessoas. São as SAs que têm as suas ações negociadas em bolsas de valores. Disse, portanto, que a companhia, a sociedade por ações, pode ser de capital fechado ou de capital aberto. Sendo de capital aberto, ela pode ter ações negociadas em bolsa de valores, dando origem a toda uma transação, toda uma sorte de operações do mercado de capitais. Operações primárias de investimento na companhia, operações secundárias em que sócios vendem as suas ações para outras pessoas, o dinheiro, portanto, não vai para a empresa, vai para o bolso do sócio que se retira, mas
Lida-se na sociedade de capital aberto com a poupança pública. Ela tem, portanto, um conjunto de regras muito mais rígido, fica sujeita até à Comissão de Valores Imobiliários, mas para que a gente tenha pelo menos a ideia, a noção de que essa alternativa é possível. O Mais-SA, como lida com poupança pública, pode ter o seu capital aberto ou pode ter o seu capital fechado. Então falamos já do empresário, das sociedades não personificadas, falamos das sociedades personificadas, fundamentalmente da sociedade limitada e da sociedade por ações. Trouxemos também o conceito de empresa individual, aquele meio do caminho. E para encerrar, gostaria de compartilhar as 3 principais operações que comumente as companhias, as sociedades participam. Operações societárias. Cisão, fusão e incorporação. Rapidamente, a cisão ocorre quando uma companhia corta, segrega, separa parte de seu patrimônio e esse patrimônio ou dá origem a uma nova empresa ou é absorvido por uma outra empresa. A cisão é a operação pela qual, portanto, uma sociedade segrega parte de seu patrimônio e destina esse patrimônio ou para a formação de uma empresa ou para ser absorvido por empresa já existente. A fusão é ao contrário. São 2 empresas que se reúnem para a formação de uma terceira empresa. 2 pessoas jurídicas que abdicam de sua existência independente, formando uma terceira empresa. É um terceiro CNPJ, uma terceira pessoa jurídica, formada a partir da união dessas 2 pessoas jurídicas. Interessante nesse aspecto que muitas das operações citadas em jornais que se dizem como fusão, uma delas, por exemplo, a fusão do Banco Itaú com o Banco Unibanco, tecnicamente não são uma fusão, mas sim uma combinação de negócios, porque as 2 empresas não somem para dar a existência a uma terceira, elas são simplesmente combinadas. E por fim, a incorporação. Incorporação é a absorção de uma empresa por outra, subsistindo a empresa incorporadora e deixando de existir a empresa incorporada. Isso é muito comum em sociedades que reúnem diversas empresas para aumentar o seu tamanho, vão ao mercado e acabam engolindo empresas menores, por exemplo. Então, a incorporadora sucede à incorporada em todos os direitos e obrigações, ela subsiste e a sociedade incorporada deixa de existir. Essas são as 3 principais operações societárias em que as companhias, em que as sociedades se envolvem ao longo de sua existência. Esse era o tema que eu gostaria de compartilhar. Chegamos aí ao fim da nossa apresentação e agradeço a paciência e a atenção de vocês.